Nós vamos entrar agora no terceiro encontro, mas antes de entrar no terceiro encontro, você quer perguntar se tem alguma dúvida do material para trás? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Ana Gabriela e Conceição? Estão me escutando bem aí? Ana Gabriela e Conceição, estão me escutando bem? Oi? Alguma dúvida? Tá, tudo bem. Se não tem. Conceição, alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Então vamos lá, tá? O que nós vamos entrar hoje na aula, nesse encontro, é discutir principalmente as estratégias de comunicação e marketing de um evento, né? Isso é crucial para que a gente trabalhe. Então, nesta aula, você continuará estudando ações que devem ser desenvolvidas na fase do pré-evento, né? Porque uma das coisas do pré-evento é a divulgação, tá? De nada adianta planejar tudo se não cuidarmos de uma parte muito importante de um evento, que é a de comunicação e marketing de um evento. Então, passemos a analisar alguns pontos fundamentais na visão da autora Marlene Matias, 2007. Né? Então, ela vai trazer, mostrando aqui, tá? Então, eu tenho estratégias de crescimento e dentro dessas estratégias de crescimento eu vou ter novas categorias, expansão, aquisição ou reforma de loja, dependendo, eficiência da administração do capital de giro, isso como, né, empresa privada, fortalecimento do relacionamento com clientes ou com pessoas, fortalecimento da marca, né? Então, quando ela trabalha em cima disso, isso também no setor público, eu vou ter que ter muito cuidado com o que nós trabalhamos, que é o marketing, a divulgação desse evento. Quando a divulgação é mal feita, acaba não tendo o resultado esperado, né? Às vezes que a gente trabalha também, às vezes online, às vezes tem que ser o presencial, dependendo, né? Porque nem todas as pessoas vão estar na parte online, na rede social, e o presencial também é crucial, né? Para as pessoas entenderem o que vai ser trabalhado. Então, as estratégias de comunicação. Então, para a autora, a estratégia de comunicação consiste na definição e adequação dos meios e mensagens a serem utilizados, na busca de informar, sensibilizar e motivar o público-alvo. Esse evento é para que público? Então, essas três coisas são fundamentais. Prossegue afirmando que cada segmento de público exige que seja estudada, analisada e elaborada uma estratégia de comunicação específica com meios, veículos e mensagens adequadas às suas características. Em sua visão, a mensagem pode ser informativa, motivacional ou ambas, desde que esteja diretamente ligada aos objetivos do evento, seja concebida com a mesma diretriz e utilize a linguagem correta. Tá? Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada. E aí, os meios de comunicação são os condutores das mensagens ao público pretendido, portanto, cada tipo de público exigirá meios de comunicação adequados a seu perfil. Então, passemos a conhecer alguns meios de comunicação e marketing na visão da autora Marlene Matias, 2007, na página 122. Ela fala de jornais, revistas, rádio e TV, né? E hoje também tem uns portais online, tá? Então, pode ser utilizado de duas formas: assessoria de imprensa ou inserção de anúncios sobre o evento. Cartazes, que é um recurso muito utilizado, bastante funcional, desde que seja atraente e criativo, e chamativo também. Hoje a gente tem também, vai depender para chamar a atenção, né? Claro que hoje as redes sociais ela tem um público muito grande, mas nada de cartaz para você mandar, só que o custo hoje é muito alto, né? Da rede social, depois que você faz, você envia, tem um custo quase pouco, e mesmo que você queira divulgar nas redes sociais, o custo é muito menor do que você for imprimir cartaz hoje, né? Mas os cartazes eles já ajudam dentro da instituição, por exemplo. Folhetos, tá? São entregues diretamente para os interessados, devem ser bastante objetivos. Mala direta, ou mailing list, né? Trata-se de uma forma de comunicação muito dirigida, devendo ser entregue para um público específico, né? Mandar um e-mail. Então, se eu já tenho o nosso e-mail, por exemplo, institucional de alunos, professores e técnicos, eu tenho como enviar, ou
de um evento, né, por exemplo, acadêmico, que eu possa enviar sem nenhum problema, tá? Vamos lá aqui para a gente continuando. A outra coisa que pode ser também é o diálogo, né, usado para programa de visita ou telemarketing. Para tanto, deve ser criado um diálogo padrão que possibilita a transmissão de mensagens claras, objetiva e fácil, avaliação de resposta. Esse, de vez em quando, é usado para empresas, tá? Para eventos, dependendo do evento, isso pode gerar um problema, né? Por que pode gerar um problema? Porque hoje, com o alcance também das redes sociais, eu tenho outras formas de enviar. Eu posso ter painéis, outdoors ou backlights, que são de grande importância pela sua abrangência coletiva, principalmente quando o público-alvo é a comunidade como um todo ou uma fatia dela. Os outdoors é um exemplo disso. Geralmente, hoje, uns 15 dias de outdoor, de 7 a 15 dias, com a publicação, e o espaço está em torno, acho que, de uns 700, 800 reais por outdoor. Pode ser até um pouco menos, mas geralmente. E aí você tem que fazer um estudo onde quer botar outdoor, onde é que vai chamar a atenção e etc. Né? Isso também tem que ser estudado. Internet, tá? Canal de informação no fim da década de 90. A internet é uma forte aliada no processo de comunicação de eventos. A criação de uma homepage para proceder e inscrições e reserva um canal facilitador. E aí, gente, tem que... Hoje as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, mas a gente usa muito Instagram e Facebook, mais nada de outros. Também as redes sociais mandar pelo WhatsApp, Telegram, para grupos, pedir para que divulguem. Isso é uma grande importância hoje que nós trabalhamos, tá, com a rede social. Né? E aí tem que ter todo um lado profissional para fazer isso. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Posso passar adiante? Tá? E aí, claro que vai depender do evento. O evento acadêmico, universitário, ele vai ter um pouquinho diferente, mas é crucial que tenha uma equipe que trabalhe com divulgação e marketing, né? Publicidade e marketing. E pessoas que têm experiência nisso, pegar gente que trabalha em rede social, gente que trabalha como... Agora, qual é o recurso financeiro que se tem isso, né? Se tem pouco, uma forma é as redes sociais. Eu posso fazer um engajamento pago que custa menos do que eu fosse fazer uma coisa muito maior, né? A outra aí são chamadas as mídias alternativas, tá? Então, além das formas de escrita acima, existem outras formas que, por razões diversas, também podem ser utilizadas na divulgação do evento. Matias, ele descreve o parajet, que utiliza-se de um parapente motorizado que leva atrás uma faixa contendo o nome do evento, sua data, etc. É muito utilizado para atingir pessoas próximas à orla marítima, bastante usado na divulgação de shows ou de chamar atenção, né? Claro, também não é barato, mas é uma forma que você pode chamar a atenção de um público, tá? Esse é um exemplo também. O outro que nós temos aí é o dirigível, né? Serve para consolidar a marca, pois não permite maiores dados. A Coca-Cola utiliza muito essa forma de divulgação do nome. Isso dirigível seria os quê? Os caminhões, carro, etc., né? Que pode ser utilizado. Aí vocês têm também aí um exemplo do dirigível, né? Aí, claro, que seria o chamado dirigível também aéreo. Aí, claro, veja que o preço não é tão barato, né? Por isso que hoje tem outras formas. E a curiosidade, que ele está dando exemplo aqui, trabalhei durante algum tempo como secretário em uma empresa, no sexto andar de um prédio no centro de Curitiba, sentia-me, de certa forma, privilegiada frente aos demais colegas, pois tinha ao meu alcance um amplo terraço de onde eu podia avistar a bela Curitiba. Que visão! Numa linda manhã de primavera, estava nessa varanda. Estando nessa varanda, notei que no céu havia um dirigível. Um enorme balão colorido que anunciava uma propaganda da Coca-Cola. Quase em êxtase. Chamei os demais colegas, inclusive o executivo que eu atendia, para dividir comigo tamanha contemplação. Notei que o balão chamou muita atenção das pessoas que da rua olhavam e se admiravam pela ousadia e criatividade da propaganda. Pus-me então a refletir como uma forma tão diferenciada de comunicação conseguia atingir tantas pessoas que paravam todos os seus afazeres para observar e admirar o diferente. Né? Então, veja que o dirigível ele é possível, mas tem que ter um pouco de cuidado, que o preço dele não é um preço muito acessível, dependendo como você queira colocar, então tem que ter um pouco de cuidado também. Mas é uma das formas, dependendo da empresa que ele quer atingir. A outra rede de TV interna, o alto-falantes,
Esses tipos de mídia também são excelentes alternativas na divulgação de eventos de interesse do público em geral, como, por exemplo, shows com bandas famosas. Aí é outra possibilidade, né? Chama atenção também. O Bike Do, o Bike Door, ou seja, mesmo sistema utilizado no Bus Door, né? Ou ônibus, outdoor de ônibus, só que também pode ser colocada na parte frontal, e aí você aluga e a pessoa vai divulgando, né? É uma outra forma, em qualquer lugar, dentro da universidade, isso no centro, vai chamando a atenção das pessoas do que seria isso, tá? E o Mendu, ou Mendor, que trabalha, o trabalho de divulgação de uma pessoa que se veste com um grande cartaz ou carrega balões ou faixas utilizado para propaganda de comércio. Todos esses recursos são válidos na divulgação de um evento, desde que seja usado, desde que seja planejado, simultâneo e sucessivo, tá? E aqui nós vimos, né, um resumo nessa parte, estudamos sobre como a estratégia de comunicação e marketing são importantes na divulgação e promoção de um evento, dentro dos diversos tipos que foram abordados, a escolha por um ou outro deve ser definida de acordo com a capacidade financeira do promotor, né? Para eventos acadêmicos, acho que as redes sociais ela ajuda bastante nisso. Então, a atividade de aprendizagem, nessa parte aqui, ele pergunta qual desses recursos de comunicação alternativa lhe causaria maior impacto e por quê, né? E aí ele chama atenção isso para vocês aí. Qual seria que chamaria vocês? Mas até aqui, alguma dúvida? Ele está falando de publicidade e marketing. Os tipos que podem ser. Hoje, com as redes sociais, gente, Instagram, Facebook, Twitter, até o YouTube, você pode conseguir, né, ter um preço muito menor, conseguir atingir mais pessoas, né? Esse é um exemplo que a gente pode trabalhar hoje, principalmente quem trabalha com eventos, conseguir divulgar para mais pessoas, por um preço muito menor do que se fosse fazer com algumas alternativas que está aí. Alguma dúvida? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Oi? Posso passar adiante? Veja que um evento, não adianta eu planejar tudo bem se eu não faço a divulgação do evento, né? Uma coisa é a divulgação pode ser bem feita, mas pode ser que o local não tenha a cultura de visitação, né? Que acontece, por exemplo, aqui na UESC nós temos teatro, a gente divulga, etc., mas não tem a cultura de participação, vida para o local. A divulgação pode ter mil maravilhas, isso pode gerar, né, também o reverso de que as pessoas não estão indo. E aí é crucial ver pessoas que trabalham com divulgação, ver outras alternativas para ver se começam a chamar as pessoas. Ok? Vamos entrar agora na outra parte, que é contratação de serviços, que é uma outra área que acontece muito. Lembrando que a gente vai, como o cronograma fala, né? As estratégias, contratação de serviço, depois nós vamos ver o serviço de apoio para o dia do evento, né? Então, vamos lá. Opa, deixa eu só puxar aqui para o que a gente vai trabalhar. Então, nessa aula estudaremos sobre terceirizado para a realização de um evento, que tipos de serviço pode ser contratado e recursos financeiros necessários. É uma outra modalidade para o setor público-privado contratar terceirização. Ou seja, ele contrata outras pessoas para executar, né? Então, ou uma empresa que já faz tudo, ele contrata a parte. Por exemplo, eu posso contratar sistema de som, eu posso contratar o mestre cerimonial, eu posso contratar garçons, eu posso contratar pessoas de recepção, eu posso dividir ou contratar uma empresa que faça tudo isso, né? Mas mesmo contratando uma empresa pode dar problema. Mas vamos ver aqui o que ela diz. Por mais que sua opção seja realizar o evento com os recursos internos da empresa, temos que considerar que iremos contratar muitos serviços que são indispensáveis no dia do evento. Segundo Marlene Matos, a contratação de serviços é uma parte de extrema importância na fase do pré-evento. Isso é crucial para que as pessoas que vão fazer eventos. Então, a contratação de serviços profissionais para um evento deve ser realizada após uma criteriosa seleção. Isto é, com a apresentação de referências pessoais e profissionais, documento de identificação, endereço, telefone, comprovado, tudo que for acordado deve ser assegurado mediante um contrato de prestação de serviço específico com esse fim.
E tem que estar de olho, né? Porque mesmo que você fez tudo certinho e ele não vai no dia, isso gera um grande dor de cabeça. Tá? Tanto interno como externo. Então, tem que ter muito cuidado nisso. Tá? Tipos de serviços. Os principais tipos de serviços que precisaremos no dia do evento são os que devemos cuidar na fase chamada do pré-evento. Tá? Serviço de decoração, serviço de tradução e interpretação, tá? Que não é barato, né? Interpretação de idiomas e libras, serviço de imprensa, serviço de segurança e vigilância, dependendo do evento, serviço de montagem e instalações, serviço de sinalização, serviço de transporte para participantes e convidados, contratação de hotel, passagem aérea, tá? Programação social, cultural e turística. Tudo isso tem que ter muito acordado, muito bem trabalhado no chamado pré-evento, para que quando começar o evento não gere tantos problemas que às vezes acontecem por aí afora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prestação desses serviços, né? Conforme o Matias que complementa. Aí temos serviço de decoração, tá? A decoração do ambiente não é necessariamente a contratação de floriculturas, mas painel de fundo do palco, como logotipo do evento, marcha para hasteamento de bandeiras, caso tenha, e também arranjos ornamentais. Deve-se tomar cuidado para que não sejam enormes e cubra as autoridades sentadas à mesa. Eventos a gente vai encontrar muito isso. O cara bota um bifrô bem na frente lá, ele podia botar em outro lugar. Né? Fica bonito, mas isso atrapalha quem está na mesa. Se você coloca no centro e que o chefe ou a maior autoridade vai estar no centro, isso atrapalha. Então tem que ser verificado todos esses pormenores. Né? Aqui está um exemplo que ele está colocando. Serviços de tradução e interpretação. A autora Marlene Matias recomenda que, se o evento for internacional, com delegações de vários países, há necessidade de tradução simultânea, que pode ser de dois tipos, português e inglês, e português e espanhol, outros idiomas, conforme o idioma dos participantes, ou também hoje nós temos, né, com intérprete Libras. Então tem que ter tudo acordado. Quando você contrata os intérpretes, você é pago por hora, mas não dá para contratação profissional. Mesmo que eu vou trabalhar 1 hora ou 2, pode ser que um profissional que segure, mas se tiver um problema de voz, gera um problema. O certo é ter 2 profissionais, que revezam a cada 15, 20 minutos, ou a cada meia hora, dependendo, e aí eu vou ter que trabalhar. Outra coisa que tem que ter olhada com isso, principalmente na interpretação, é se tem equipamento necessário. Hoje, por exemplo, eu posso fazer o pessoal ter um rádio ou o próprio celular, colocar uma frequência, aí tem que ter um transmissor, tudo técnico, para ele passar para as pessoas isso. Senão gera um problema muito grande na hora da execução. Ver se, né, isso dá para se fazer. A outra coisa é, tá, se as pessoas não têm acesso à conexão, dependendo da internet, tudo isso tem que ser verificado. Tá? O primeiro caso é simples, e existe somente uma cabine de tradução com 2 tradutores, um intérprete trabalhando em regime de rotatividade, como eu falei. O segundo exige a montagem de várias cabines com a identificação do idioma interpretado, pode ser bandeira ou qualquer outro símbolo pelos profissionais que nela atuarão. Grandes eventos não precisa isso, tá? Grandes eventos precisa ter um pouco de cuidado. Complementa afirmando que a transmissão da palestra é feita por meio de um canal, ou geralmente YouTube, né, para diversos receptores, ou, hoje, ele, como falei, ele pode ser também para pela FM, e aí você coloca uma frequência. Então, para diversos receptores, através de fones de ouvido, existem empresas especializadas nesse tipo de serviço, cabendo, portanto, a organização do evento ou devida contratação. E funciona da seguinte forma: para retirar o fone de ouvido, o paciente deverá apresentar um documento, o paciente retira o fone de ouvido de acordo com o idioma escolhido, ou da frequência, tá? O documento participante fica retido e guardado em um mini arquivo com índice alfabético até a devolução do fone de ouvido. O participante devolve o fone de ouvido e recebe seu documento de volta. Tem que ter muito cuidado isso, ou, se ele tiver, pede para vir com o celular e faz isso aí já, sem nenhum problema. A tradução simultânea torna-se imprescindível quando em palestras e conferências o palestrante não fala o mesmo idioma que os ouvintes. Agora, se eu estou trazendo um evento, né, Congresso Brasileiro, eu vou organizar um ano que vem e os idiomas oficiais é português e espanhol, grande parte dos profissionais falam espanhol, ouvem espanhol, então não vai ter problema, tá? Aí tem que ter um pouco cuidado com os intérpretes Libras, né, como é que vai ser trabalhado. Fora isso, agora, quando não tem as pessoas que eu falo, é preciso mesmo de espanhol mesmo trazer, né? O intérprete para que isso seja trabalhado
quando as pessoas não falam aquele idioma, ou não ouvem aquele idioma. A outra coisa é o serviço de imprensa. Segundo a autora, a prestação desse tipo de serviço exige uma equipe de profissionais que desenvolvam atividades tais como marcar entrevistas e fazer reportagens sobre o evento, preparar e distribuir noticiário aos veículos de comunicação de massa e divulgar também do próprio evento, nos canais do próprio evento. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Cuidado com postador de rede social. Não é a mesma coisa de uma equipe de imprensa. Não é a mesma coisa, tá? Postador de rede social, você contrata, o cara vai lá e posta. Outra coisa é alguém que trabalha com a questão da imprensa e como é que ele vai fazer. Isso é outro tipo de profissional, pegar gente capacitada para isso, porque senão vai gerar um grande problema. E tem clubes de futebol que eu faço, a parte de imprensa, né, e de transmissão de jogo, e tem clubes que tem postador de rede social. Eles não têm o de imprensa. Por exemplo, divulgar com antecedência a escalação, ou de mandar, eles não fazem isso. Isso é chato, porque você tem que estar atrás e nem sequer eles têm a preocupação de fazer isso. E quando não mostra errado, né? Isso acontece também. Vamos lá. A outra coisa, né? É serviço de segurança e vigilância, dependendo do evento é necessário, né? Contratação de pessoal altamente qualificado e treinado, devidamente uniformizado para transmitir segurança ao participante do evento, tá? Ou de recepção também, que às vezes acontece muito, a recepção é ruim, às vezes, em certos eventos. Serviço de montagem de instalações, esse tipo de serviço compreende a montagem da estrutura que será utilizada no dia do evento, que tanto poderá ser no próprio local, como em hotéis, aeroportos e outros locais, que possa atuar como central de informações de evento. Como standards, né? A gente vai encontrar isso também. Serviço de sinalização, ou equipe de sinalização, tá? É crucial. Então, abrange tanto a sinalização interna do próprio local, quanto externa. É preciso prever que a maioria das pessoas não conhece o local do evento, e, assim sendo, necessitam de orientação como faixas, banners e outros meios que possam orientar a correta direção para o local do evento. Você pode fazer um mapa, já com as setas, indicando, olha, é aqui, né? Como chegar e etc. Por exemplo, imagina se eu for fazer um evento aqui na UESP e eu tenho o núcleo de pós-graduação, que fica lá perto da Rua Ceará, e eu tenho um CCHL que vai ter uma parte do evento, outro aqui na reitoria, no NEAD, eu tenho que ter um mapa e, além do mapa, indicando ter pessoas como na recepção, tanto de convidados como também dos participantes, para indicar tanto os fixos e os interativos, né? O que vão fazer essa interação, ou que vão levar essas pessoas aos devidos lugares. A outra coisa, que é o serviço de transporte para participantes e convidados, é preciso garantir que pessoal qualificado faça o transporte das pessoas do aeroporto. Inclusive, algumas empresas aéreas podem se tornar transportadores oficiais de eventos, desde que previamente contratados, dependendo do número de pessoas, eles podem dar desconto. Mas aí já é outra coisa, né, que aí você pode entrar em contato. A contratação de hotel, as reservas de hotel devem ser agendadas previamente. Visita ao hotel para saber se atende exigência do participante, é importante perguntar ao participante se tem, principalmente ao convidado, se tem alguma exigência, tá? Tem que ser perguntado isso. E todo vai ter o transporte para buscar, que hora vai buscar, então tudo isso tem que... Hoje o grupo do WhatsApp fica mais fácil, né? Aqui, Teresina, gente, é muito fácil, porque o aeroporto fica praticamente dentro da cidade, então os hotéis, onde for, no máximo que demora de um hotel para o lugar é 30 minutos, no máximo, né, porque tem várias vias, se tiver um acidente, alguma coisa. Mas, por exemplo, a grande parte dos hotéis, né, ou fica perto do aeroporto, ou no centro, né, ou perto do Teresina, do Riverside, então fica fácil você chegar dependendo do lugar. A outra coisa é a programação social, cultural e turística. Esta é outra parte importante, já que irá contribuir para o bom clima do evento. Contudo, deverá haver cuidado para que não haja coincidência de horário com as atividades do evento. Tem gente que bota evento cultural, evento não sei o quê, no mesmo horário. Tem que ter muito cuidado. Acho que tem que deixar as coisas separadas para que as pessoas não tenham problemas, tá? De visitar. E deixar o espaço para essa parte cultural também. A outra coisa que se trata são os recursos financeiros. Então, segundo Marlene Matias, 2001, os recursos financeiros de um evento podem ser definidos por meio da previsão e da organização.
e também do controle das entradas e saídas dos recursos. Esses recursos podem proceder das seguintes formas, tá? Recursos pré-existentes, o que é isso? Taxa de inscrição do próprio evento, né? Nos eventos acadêmicos que a gente tem algumas taxas, doações provenientes de pessoas jurídicas, patrocínio, apoio, auxílios governamentais de âmbito federal, estadual, municipal, merchandising, na venda de materiais diversos e de interesse do público, como bonés, canetas, né, camiseta, calendário, entre outros. Cinzeiro já não é tanto hoje, né? Então, que você venda material que as pessoas comprem, tá? A outra coisa é o levantamento de custos, ou dos custos. O levantamento dos custos é uma das tarefas mais importantes para quem deseja organizar um evento. Deve-se pensar nos custos da locação do local do evento, os custos dos equipamentos utilizados, dos materiais de apoio, as correspondências, o site, transporte de convidados, hospedagem, alimentação, recepção, mestre de cerimônia, cerimonial, tradutores ou intérpretes, alimentação, publicidade, entre outros. O ideal é que se faça um checklist contendo todos os itens que necessitarão de recursos financeiros e, no final, a somatória apresenta o valor necessário para desenvolver um evento. Não podemos esquecer que é necessário fazer, no mínimo, 3 cotações de cada item, ou seja, fazer uma pesquisa de preços no mercado para escolher o menor preço, porém, não deixando de levar em conta, gente, o principal, a qualidade do produto ou do serviço. Para isto, recomenda-se bom senso de quem fará os pedidos de compras ou de contratações de serviços terceirizados. É conveniente ter indicações sobre o serviço ou produto a ser contratado. Né? Tem que ter muito cuidado com isso, que não é porque o mais caro é o melhor, o mais barato é o pior. É o compromisso da pessoa ou da empresa que você está contratando. Para que no dia, então, com muita antecedência, se eu vou fazer um evento 8 horas da manhã num dia, é bom já deixar tudo pronto antes. Né? Tentar ver o espaço, liberação, se o espaço é fechado, se o espaço é aberto, deixar pronto para, na hora, deixar tudo organizado. Tá ok? Então, estudamos os diversos serviços a serem contratados na organização de um evento e como os recursos financeiros podem ser obtidos. Aí, gente, não precisa gastar muito dinheiro. Por isso que, com a pessoa experiente em trabalhar com eventos, ela vai dizer, aqui você pode gastar, aqui dá para economizar, aqui tem como fazer isso. Porque, por exemplo, eu vou fazer um congresso brasileiro ano que vem, que tudo, o meu orçamento é 50 mil. Claro que eu posso economizar isso muito mais. Claro que com passagem aérea hoje está um pouco caro. Entendeu, né? Então, hoje, é o meu orçamento, eu tenho tanto. Né? Então, a partir daí, eu vou discutir para trazer como eu vou gastar e qual é o recurso. Eu tenho de várias formas de economizar, de apoio, de patrocínio e de ir atrás de pessoas que conhecem o assunto para ir buscar, tá, o apoio, né, economizar, pedir ajuda de uma hospedagem, uma passagem aérea. Cada um vai vendo como pode fazer. Gente, até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi, preciso que vocês falem também, né? Ficar só eu falando fica complicado. Vamos lá, fica à vontade aí. Está ótimo, professor. Excelente explicação. Obrigado, Marcos. Tem que ter muito cuidado com vocês quando a gente vai trabalhar, porque não é só um evento acadêmico. Mesmo no evento acadêmico, eu tenho que olhar todos esses pormenores. Por mais que seja um evento simples, o que é que vai gastar, né? Eu vou trazer, eu fiz um evento de animação em 2014, gente, que hoje eu não gastaria, hoje, entendeu, né? O evento ele foi um pouco deficitário em termos financeiros, tá? Mas assim, eu consegui local, hotel, por 10 mil reais, né, na beira da praia em Maceió, na época, em 2014, com um quarto com tudo por 10 mil. E uma das besteiras que eu fiz não foi o sistema de som foi muito barato, muito profissional, mas me gerou 2 probleminhas, tá? E um dos primeiros foi gastar 1.000 reais com um show de humor, que naquela época era muito dinheiro, 1.000 reais já é dinheiro hoje, mas naquela época. Foi a primeira burrada que eu fiz na época, hoje eu não gastaria. E a segunda foi que eu trouxe uma pessoa de Buenos Aires que custou mais de 3 mil a passagem na época. Tá? Hoje eu não gastaria também. Eu podia hoje trazer, mas tem que ver se realmente é importante aquele palestrante ou não. Podia ter economizado. Né? Mas com o tempo que eu sempre, quando eu organizo evento, eu aprendi uma coisa com um amigo meu que é de São Paulo,
que ele sempre vai para os eventos da área, né, minha área de espanhol, etc., evento acadêmico, ele dizia, você vai fazer uma corrida ou vai fazer uma maratona? Né? Isso é a mesma coisa para quem quer trabalhar com cerimonial, cerimonialista. Uma corrida é uma coisa assim, eu vou lá, faço, é coisa, não vou estar muito preocupado, estar fazendo sempre. Agora, uma maratona, eu tenho que me preparar para ela. Se tornar mais profissional, né? Profissionalizar. Mesma coisa vale para cerimonial, isso vale para cerimonialista, isso vale para organizador de eventos. Se eu quero ampliar o meu leque, eu tenho que aprender agora a trabalhar a maratona, porque a maratona é cansativo, você sabe muito bem disso, né? E eu preciso fazer o antes do evento, durante e depois. E aí tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer isso. Com o tempo, a gente está aprendendo que pode economizar. Tá? O que eu posso gastar, o que eu posso ir atrás, com os parceiros, se eles podem pagar hotel, se pode pagar coffee break, né? Lembrando, evento acadêmico não é evento gastronômico, a menos que seja específico. Porque as pessoas estão comigo para o evento, tem um coquetel de abertura, talvez de encerramento, mas o cara quer que toda hora tenha comida. Não é o papel do evento acadêmico, grande parte dos eventos é isso. A menos que se tenha dinheiro. Mas você sabe que comida, alimentação, é muito mais cara do que você, às vezes, trazendo palestrante. Tá? Se eu tenho um evento para 500 pessoas, vou alimentar de manhã e de tarde, custa muito alto. Não sei se vocês estão entendendo. O evento não é gastronômico. Se você for para um evento lá fora, você vai ter que pagar. Você não vai ter lá, alguém vai dar, né? Claro que dependendo de uma marca que queira patrocinar, né, nada impede de fazer isso. E a atividade, essa outra atividade que ele pede é o seguinte, há muitas formas de escolher uma prestadora de serviços, sendo bem comum a escolha daquela que financeiramente apresenta menores custos para a empresa. Em sua opinião, qual a melhor maneira de escolher uma prestadora de serviços? Quando fala prestadora, não é só empresa, uma pessoa, etc. Né? Que ele traz a equipe, etc. Então, aí depois vocês vão pensar, né? Claro que a pessoa que vai organizar vai tentar diminuir o custo, mas cuidado, às vezes é melhor você pagar mais caro, que já sabe que a equipe não vai ter problema, do que trazer alguém que pode ter um problema. Porque isso é independente do valor, não é o grande problema. O problema é quem é a equipe que você está contratando, a pessoa que você está contratando. Isso pode gerar um problema no evento. Tá? E é crucial para que a gente entenda como funciona. Né? Por isso que tem que ter equipe, dividir responsabilidades. Agora, quem tomar aquela responsabilidade daquele setor, daquela coisa, ele tem que saber executar. E ter um lado diplomado, senão vai gerar um grande problema no evento. E para a última parte de hoje, nós vamos entrar, tá ok, gente? Vamos entrar no checklist, né? Que é uma outra coisa que a gente, como está falando aí, vamos ver o checklist e depois serviço de apoio para o dia do evento, tá? Que é o que está programado para agora, né? Para o encontro de hoje. O checklist é uma coisa que tem que ser feita numa maratona. Num evento simples, tem que ser feito, comprei uma corrida curta, mas na maratona eu tenho que já aprender a fazer isso. Então, com tantos itens para cuidar dentro do planejamento de eventos, há que considerar que devemos ter um rigoroso controle sobre tudo. Uma das formas de se fazer esse controle é usar um recurso importante denominado checklist. Nessa aula trataremos especialmente disso. Né? Vamos lá. Mas o que é um checklist? Né? Checklist, como está colocando aí ao lado, é um inventário, um registro, uma lista abrangente. Para Matias, 2007, página 137, fala que o checklist é uma forma de acompanhamento que deve orientar o organizador do evento para que todas as providências sejam devidamente efetivadas nas distintas fases de planejamento do evento, pré-evento, realização do evento e pós-evento. A autora complementa que é uma relação de providências, tarefas, necessidade do evento. Existem diversas formas de apresentação do checklist, por exemplo, reunir as necessidades por ordem alfabética ou por grupos de atividades, setores de organização ou por circunstâncias específicas, tais como checklist da secretaria do plenário, de programação social, de local do evento e outros. É crucial que se reúna essa equipe e faça um checklist. Aqui vai dar um exemplo, tá? O modelo de checklist. Outra forma de utilizar o checklist consiste em listar as atividades das diferentes formas de evento. Vejamos o modelo de checklist para a fase do pré-evento na visão de Matias. Aí tem o evento, o local, data, horário e o responsável. Aí tem a discriminação, a unidade, o responsável e a situação. Contratação de reserva de local, setor de relações públicas. Um exemplo, tá? Responsável falando de tal. A situação em andamento, contratação de serviços gráficos, setor de promoção, o responsável, ok, e já foi definida.
Contratação de serviço de sonorização, setor de almoxarifado, isso aqui é um exemplo que, dependendo do evento, eu posso mudar, e está em andamento. Ou seja, aqui tem um checklist de quem, o que é e o que está fazendo. Ok? O modelo de checklist que temos aqui agora, vocês estão vendo aqui a realização do evento. Então, para a fase de realização do evento, o Matias 2001, na página 120, ele traz, por exemplo, aí tem uma coisa muito legal, ó, Secretaria do Evento, que é responsável por todo o apoio administrativo do evento, da infraestrutura necessária instalada no local, e responsável, equipe da secretaria, designar todos os nomes das secretarias e escolher um líder. Serviço de recepção, responsável pelo clima do evento, aí tem recepcionistas. Sala VIP, responsável pela recepção das autoridades, convidados especiais, etc. Dizer quem é. Sala de imprensa, sala de comissões técnicas, infraestrutura de apoio operacional, infraestrutura de apoio externo. Veja que vocês estão vendo aí, que isso é, quem é o responsável, se está tudo ok, quem é o líder, entendeu? Quem são as pessoas responsáveis e quem é o líder daquilo ali para poder cobrar, para perguntar se está tudo ok ou não. Isso é crucial para que vocês entendam. Jéssica? Professor, bom dia. Aí entra na questão que eu particularmente considero uma das mais importantes para você conseguir ficar à frente de um evento, de um cerimonial, né? Que é a questão da organização, que para mim é um dos atributos essenciais. Se você não tem organização, você não vai conseguir organizar um evento, muito menos um cerimonial. Não tem como. Começa das coisas mais simples. Eu me considero uma pessoa extremamente organizada, até demais. No trabalho da universidade, é um trabalho por mais simples que seja, da escola, eu não consigo simplesmente executar. Tem gente que é assim, é muito prática, vamos só fazer, vai ser assim, assim, assim. Eu tenho que pegar o papel, a caneta, dividir as funções, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo outro, escrever, depois transcrever, colocar no WhatsApp, colocar lá para todo mundo ver, colocar lá nos destaques e tal, para que todo mundo tenha acesso, porque do contrário, eu não consigo, eu não funciono. Tem que separar as funções. Eu estou me mudando agora, né, da casa que eu moro para minha casa própria e já acredito que antes do Natal a gente esteja na nossa casa, em nome de Jesus vai dar certo, mas já tem umas 2 ou 3 semanas aí atrás que eu organizei tudo no meu celular, lavar roupas, lavar calçados, separar as louças, caixa para as louças de vidro, caixa para plástico, para bacias. Então, assim, para mim é essencial que haja toda essa organização. Eu particularmente penso que não é tão simples. O evento, por mais simples que ele seja, eu acho complexo. Quando você fala de um evento maior, para mim a complexidade aumenta em gênero, número e grau. Então, assim, tem eventos bem grandes que, por exemplo, eu fico bem, como é que eu posso dizer? Admirada, assim, poxa, como é que uma pessoa organizou isso tudo? Eu pode ter até uma pessoa organizando tudo, mas ela não faz tudo sozinha, então tem que dividir as funções, tem que pensar em absolutamente tudo, né? E um evento bem organizado é um evento, é um senhor evento. A gente percebe quando algo é bem organizado e quando não é bem organizado. De cara a gente vê, ó, isso aqui foi muito bem pensado, isso aqui foi muito bem planejado, e pelo bom planejamento sai uma boa execução. Do contrário, né? Só um momentinho, tá ok, veja, só um momentinho aqui. Jéssica e os demais, o que você está colocando é importante. Uma coisa, viu, Jéssica, é as pessoas que já estão acostumadas com a maratona. Lembra que eu falei da maratona aqui, né? É experiência em organizar eventos, do simples ao grande, internacional, nacional. Essas pessoas, elas já têm na mente o que vai fazer. E, claro, ela vai ter que botar no papel. Entendeu, né, Jéssica? Quando a gente pega a experiência, a gente já sabe, olha, vamos ter recepção, vai fazer isso aqui. Ele vai delegar. Só que ele tem que monitorar, porque às vezes, Jéssica, eu mando para uma pessoa e ela não executa. E quando ela não executa, ela gera um grande problema. Eu vou dar um exemplo muito claro de um congresso que eu já organizei aqui, um congresso de História e Literatura Latino-Americana e Caribenha, que era um evento que a gente trouxe, o primeiro evento foi na Colômbia, a gente trouxe para cá, e depois ele foi para outros países também, aqui para o Brasil e outros países. E ficou responsável uma pessoa de determinada coisa. A pessoa falhou.
Houve uma mudança de sala, 2 falhas cruciais, uma na véspera do evento, eu fiquei doido. A pessoa era responsável para olhar se o Cine Teatro da Federal, o evento foi na Federal, tá? Era um evento conjunto. Se o Cine Teatro estava tudo ok, ele estava tudo ok. Ele não olhou se tinha cadeira, se tinha mesa, etc. Quando foi, o evento começava quinta de manhã. Quando foi quarta-feira, 4 e pouca da tarde, ele foi dizer que não tinha mesa e cadeira. Ele não foi no local. Eu tive que ir atrás de mesa e cadeira, você imagine, 5 da tarde para um evento 8 horas da manhã. Só tem as mesas e cadeira, é fácil, mas eu vou ter que contratar. Só que eu fiquei puto que no local tinha mesa e cadeira. O que faltou dele? Olhar se tinha. Mas ele não era para ter olhado, já era para ter olhado antes, ver, se tirado foto. Ó, tá aqui, ele não fez. Esse foi o primeiro grande problema. E atrasou o evento outro dia. Porque eu tive que... Sobre isso, a gente teve a segunda semana de comunicação da UESP, que o Marcelo Magno, ele veio, né? E aí era na responsabilidade da turma que estava se formando. No tempo, eu acho que eu era do 3º ou 4º período, se eu não me engano. E uma coisa simples, extremamente simples, preparar um computador antes para o palestrante chegar e tá lá o computador com o cabo certo, só no jeito dele inserir o conteúdo dele para ele poder apresentar. E isso também atrasa o evento. É algo extremamente simples. Só que como a turma lá estava se formando e já se, né, cuidar das coisas mais, para eles, mais importantes, não pensaram nisso. E aí tinha eu e acho que mais 3 ou 4 colegas da minha turma, né, que a gente ali, dos primeiros períodos ainda. E aí eu já tinha deixado o computador no jeito, porque eu percebi que ninguém tinha pensado nisso. E aí o Marcelo elogiou isso, algo para mim que parece ridículo, mas é algo que se não tivesse... Ele chama atrasa. para perguntar, professora Lana, tem um computador? Aí a professora Lana... E não só atrasa, viu? Ele pode dar um problema e não só atrasar. Ele pode não fazer com que aquela coisa não saia. Se a pessoa... Agora, por isso que quem vai organizar tem que perguntar, você vai precisar o que antes? Você vai trazer seu computador, vai mandar a sua apresentação é PowerPoint, é Press, o que é? Vai precisar de vídeo? Tem que ser mandado com antecedência para poder ser testado. O que acontece na hora dos eventos? O cara manda na hora. E aí gera um grande problema. Ele manda o vídeo, você não consegue, às vezes, colocar o vídeo, ou o som não sai. Acontece. Eu posso ter a melhor equipe que trabalha com isso e dá um problema. Entendeu, né? Por quê? Porque não foi testado com antecedência. Pronto. Esse é um exemplo. Agora, tem que ter responsabilidade de ver. Por exemplo, eu vou ter um evento agora e eu pedi os slides dos palestrantes porque eu tenho que passar para as intérpretes. Porque ela precisa olhar o que vai ser passado. Eu trabalho com uma interpretação de evento. Eu pergunto, é bom slide para saber o que está falando. Um outro grande erro que às vezes acontece com palestrante, não importa que país, ele fala com a rapidez para estar narrando futebol. E ele tem que dar uma pausa e falar mais devagar, porque os intérpretes ou as intérpretes, não importa de inglês, espanhol, de Libras, precisa raciocinar de como vai fazer a interpretação. E as pessoas falam, né? O slide, às vezes a pessoa faz um slide que a imagem é pequena, por mais que você está com tela... Se for uma tela de cinema, ainda vai, mas às vezes não é. E ele coloca uma letra, uma fonte que não dá para visualizar, tudo isso tem que ter muito solicitado. E por isso que quando você contrata, traz pessoas com experiência, o cara vai olhar, vocês já olharam isso, já olharam aquilo? Entendeu, né? Já verificaram isso aqui? As salas estão todas ok? Tem gente que vai dizer, tá tudo ok, não tá. Ele vai dizer, sala 1, o que está faltando? Sala 2. A primeira, a equipe de recepção é uma das principais. Se a pessoa que vai estar na recepção não sabe nem onde que fica tal lugar, o que ela está fazendo ali? Ou ela entra de má vontade para a situação do evento, ou ela tem que entrar e dizer, olha, um evento que nós fizemos no Nordestino aqui em 2015, eu chamei a atenção, aqui está o nome do nosso estado, do nosso país, entendeu? Por exemplo, esse evento 2015, o 2014 foi o Nordestino, 2015 foi o Internacional. Mas a equipe de recepção foi top, porque ela sabia, por mais que eu tinha gente, a UES que foi para a Federal, que era um labirinto, ele igual, vocês que são daqui, ensinem onde é que são as coisas. Porque não pode eles não saberem onde ficam os detalhes. Você imagina alguém que é da UES que não sabe onde fica a reitoria, não sabe onde fica o NEAD. Gente, ele tem que saber isso aqui, tem que ser um tour, mostrar isso aqui é o lugar, tá vendo o mapa, isso aqui, você tem que saber onde é que fica, para que isso não gere problemas futuros. Mas tem evento que é complicado, né? Tem evento que as pessoas entram e não sabem onde é que fica determinado lugar.
A mesma coisa é para isso. Quem é que vai ficar com a logística de tecnologias e mídias? Tem que estar, alguém que vai fazer transmissão, tem que testar antes, ver que está tudo ok, para que na hora que começar ela vai. Agora, o grande problema é que as pessoas também querem, organizam um evento e esquecem de olhar aquelas pessoas que têm experiência em fazer evento, que poderia estar ajudando, né? Agora, o comando esse é para fazer isso, segue para fazer. Eu já vi um evento em Natal, que era um evento do Griot, literatura negra, cultura, etc., na Federal. As duas organizações já tinham experiência, mas as pessoas que entraram na organização de professores que estavam com a equipe de recepção, foi um zero. Botou pessoas que não sabiam nem onde eram os lugares, não sabiam nem o que estava sendo apresentado. Não, isso aqui foi, moço, isso aqui está ali, ó, está ali na sala, está para hoje, você não sabe nem o que vai ser organizado. Aí botou na entrada da sala, era o exemplo, né? GT8, que era de apresentação, GT15, e na sala estava o 14. Quer dizer, isso é falta de senso de organização. Quem está com responsabilidade disso é saber que vai ter que fazer, mão na massa, tá? Não é fácil, por mais que você tenha o cabeça, viu, Jéssica, e os demais, que é o pensante que sabe fazer, ele delega os poderes e a pessoa vai lá e não executa. É por isso que eu não critico, às vezes, o evento todo. Eu só tenho que olhar o que foi a falha, né? Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir quem tem experiência. Um evento que eu fui como presidente nacionalmente, um evento em Palmas, pelo Instituto Federal de lá, eles bancaram o evento. E eu fui lá presencialmente para ver, olhei tudo, a cidade era perto de Palmas, 60 quilômetros, e deixei a programação pronta. Eles foram esculhambar a programação. Uma coisa que eu deixei 2 coisas numa tarde, eles botaram 3. E eu digo, olha, isso aqui é atrasado 10 minutos, esculhambou todo o evento. E aí esculhambou. Isso aqui a porrada vai vir. Vocês não devem estar, porque agora vocês deveriam ter conversado antes para ver soluções. Para você ter ideia, eu tinha uma mesa 4 da tarde, era faltando 20 para as 4, onde um professor que era de lá do Instituto Federal, não era do campus, mas era do Central, ele ia participar da mesa, e o cara chegou 4h10. Gente, faltava 20 minutos, a gente chamou a atenção dele, era uma questão de 30 metros a sala, e o cara ia chegar atrasado. Uma outra coisa, se começa o evento com horário, se não tiver lá, começou, tchau. Entendeu, né? Talvez você vai esperar 10 minutos, mas atrasa-se muito, que a autoridade chegou atrasada. Problema dele. Quando você começa no horário, isso, olha. E outra coisa que tem que ser, se o evento começa às 9, manda dizer que vai começar às 8h30 para ele. Entendeu, né? É uma questão técnica. Porque as pessoas estão com o costume de dizer vai começar sempre atrasado. Não sei se vocês entenderam isso. Por exemplo, no meu casamento, eu coloquei, era para começar 8 da noite. O padre sabia que era 8 da noite, por exemplo. Eu coloquei para os convidados 7. E sabe quem atrasou? Foi o padre. Não, chegou faltando 5 minutos. Ele até achou, não. Por quê? Porque eu coloquei com antecedência. Olha, isso aqui tá. Porque dá a margem, né, de meia hora, 40 minutos e tá tudo ok. Tem cara que chega atrasado. Ei, professor. Oi? Ei, professor. Isso é cara. O professor está me ouvindo? Muito bem. O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Sim, então, isso é uma marca da cultura, né? É a questão do padre, do pastor, eles já terem a experiência de que os casamentos nunca começam na hora, né? Agora, e viu, às vezes é o que dá muito molho em celebrante. Eu sou pastor e já celebrei muitos casamentos. O que dá muito molho é isso, é que o padre chega na hora marcada e daqui a 2 horas o casamento começa. Aí, às vezes, esse padre, não conheci, mas ele já devia ter experiência frustrante de ficar esperando o casamento. Aí disse, não, o do Josinaldo também vai atrasar. Mas por quê? Porque eu coloquei antes. Nessa ideia aí, viu? Agora, deixa eu só chamar a atenção, viu? O evento vai atrasar, pode atrasar desde que o que é o chefe do evento, entendeu, né? Dependendo, se for uma colação de grau, alguém que for dar o grau, só quem pode dar ele, entendeu, né? Então, não tem como começar no horário. Tá? Por exemplo, se aposto o reitor... criticando a questão da cultura, né, que a gente já tem, as pessoas elas têm essa cultura de atraso, isso é horrível, né? Agora, e a ideia do senhor de ter colocado para 7, né, é uma ideia boa, porque, infelizmente, a nossa cultura é assim, né? Aí tinha que ter dito até para o padre,
7. Não, mas eu não disse para ele, porque justamente estava 8 e tal, porque eu já fiz questão de experiência. Outra coisa, tá? Existem eventos que não tem como. Se houve um atraso, vai atrasar, porque a pessoa que é o que comanda, ele é que tem a... Por exemplo, após o reitor que foi em Picos, a gente já sabia que poderia ter atraso. Por quê? Porque o governador estava com agenda na região. Quem sabe o que é isso não é fácil, né? Eu tenho uma agenda que ele sai de um lugar para ir para o outro, então demorou umas 2 horas. Era para começar 11, começou 1 em Tarará. Pra você entender, umas 2 horas e pouco. Mas a gente já tinha noção do que ia ter atraso. Vocês, né? Aí são casos excepcionais, tá? Mas colação de grau, o que é que às vezes acontece? É por falta do cerimonial, né? Se for o cerimonial, uma coisa da empresa ou da UES, a gente começar a trabalhar, olha, a gente vai dizer que é antes, mas já sabe que começa a tal horário, entendeu, né? É uma malandragem, a gente chama assim, de organização, para que as pessoas já saibam disso, tá? Se, por exemplo, está marcado para 7 horas, dizer que vai começar às 6h30, é o tempo, né? Agora, a gente sabe que tem os pormenores, aí tem que ter, às vezes, paciência também. Agora, tem grandes eventos, por exemplo, esse evento que eu fiz em 2015, atrasou por cada mesa, lembra, né, que eu falei para vocês? E o cara que veio da Colômbia, que era o vice-presidente lá da associação, e que ele disse, ó, você tem 15 minutos para começar, se você não começar, quem vai abrir sou eu. Você vê a responsabilidade disso. Qual o grande... Agora, uma coisa que eu chamo a atenção, há eventos que também as pessoas não podem estar querendo colocar 2 coisas naquele horário. Tem que dar uma distância de 2 horas, né? De um evento para o outro, porque, por exemplo, não adianta assim, eu sou o reitor, vou marcar, tem uma colação de grau e tem um evento ali, eu tenho que dar uma distância de 2 horas. Se eu botar faltando meia hora, 1 hora, não vai dar para cobrir. Entendeu, né? Então tem que ter cuidado também com agendas que são feitas, né? Aí é coisa excepcional, mas tem coisas que são ridículas, né? Por isso que evento, o cerimonial, porque uma coisa é o organizador, outra coisa é o cerimonial. O cerimonial, olha, a gente pode fazer isso aqui, você quer ouvir sugestão, né? E de fazer isso, tá? Tem que ter cuidado, porque se atrasa muito, esculhamba todo o evento. Moderador, por exemplo, eu tenho moderador de mesa no evento aqui nordestino, que era para começar 8 horas e terminar 10, porque tem um intervalo de meia hora e depois 10h30 começava uma oficina, até meio-dia. O cara chega atrasado da mesa, o moderador deveria cortar 10 horas, acaba, e quando deu 10 horas, 10 manda acabar, meu amigo, que a gente já tem que dar o intervalo e o cara não pode atrasar a oficina dele. E a pessoa não entendeu o que está na mesa. Ou você acaba, ou o cara vai acabar. Se você acaba, eu acabo. Entendeu? Porque as pessoas têm que ter senso e responsabilidade. Um evento que eu fiz em 2018, um congresso nordestino, no meu caso, que é do espanhol, que foi no Instituto Federal, sabe que hora começava as apresentações? 7h30 da manhã. E a gente tem que estar lá, assim, bora, vamos se acordar, se acorda 5h30, porque 6h30 a gente está saindo. Por quê? Porque é a cultura, mas a cultura não é só isso, é uma questão de responsabilização. Se as pessoas entendem que vão ter que fazer, eles vão fazer sem nenhum problema. Ok? Aí vamos lá. Então, ele fala aí, gente, os pontos positivos. Então, e o modelo do checklist no pós-evento, que é outra coisa também. Após a realização do evento, inicia-se o processo de encerramento, que consiste na avaliação técnica administrativa dos participantes. Isto é, ocorre a confrontação dos resultados esperados com os obtidos, possibilitando identificar os pontos positivos e negativos do evento. Para que esta fase seja efetivada, é preciso alguns procedimentos que foram utilizados durante o evento, tais como checklist, relatório periódicos das atividades, atas das reuniões, formulários de avaliação dos participantes, preparação do noticiário geral, apresentação dos relatórios financeiros, entre outros. Tá? Modelo para avaliação dos eventos. Este é um modelo de avaliação de um evento que, feitas algumas alterações, pode ser adaptado e utilizado. Vamos lembrar que esta avaliação deve ser entregue no dia do evento, mas a pontuação será utilizada na fase do pós-evento como forma de medir até que ponto os objetivos foram alcançados, o que precisa ser modificado, o que pode ser mantido ou não. Como você qualifica o evento quanto? Aí vai dar exemplos, temas, assuntos, conferência, apresentações, tarará. E ele vai colocando aí. Hoje a gente pode fazer, viu, gente, de formulário, isso faz rapidinho, né? Bem legal isso aí, que você tem os dados, tá? Na organização, veja que está aí, nos serviços, eu não vou estar lendo aqui, porque vocês já vão verificar isso, tá? Nesta aula, estudamos sobre o planejamento e a organização da fase do pré-evento.
vimos também que o checklist é um instrumento de apoio na realização de um evento. Na próxima aula, estudaremos o planejamento para o dia do evento, consiste em colocar em prática tudo que foi planejado na fase do pré-evento. Se você fosse avaliar um evento do qual estivesse participando, quais pontos você consideraria importantes? Veja que isso é crucial para as pessoas entenderem, né? Estou já terminando aqui, que eu vou entrar na última parte da aula de hoje, tá? Então, o checklist é crucial, né? Como a Jéssica falou. Tem gente que tem que botar no papel, olhando, tem gente que já faz por experiência e já vai pegando, né? Mas tem que ter um checklist. Grandes eventos vai ter que ter essa dobradinha. Botar pessoas para ir lá e executar. Alguém que vai buscar no aeroporto alguém, né? Tudo isso. Se falha um desses, e tem falhas grotescas. Uma delas é a recepção. Recepção das pessoas que não sabem lidar complicou. Então, vamos lá. Nesta aula, você irá aprender sobre o planejamento do dia do evento, chamado também de trans-evento, ou seja, durante o evento. Então, vimos nas aulas anteriores que planejar e organizar eventos são ações fundamentais na construção de um evento de qualidade. Conhecemos também um checklist, que é um instrumento de apoio para não esquecer nenhum detalhe da organização de um evento. Aí temos agora serviço de apoio. Passamos a abordar alguns serviços de apoio, tá? Que poderão ser utilizados durante o evento para melhor atender os convidados, palestrantes e autoridades. Aí temos secretaria de um evento. Para Matias, a secretaria é responsável por todo o apoio administrativo do evento, isto é, toda a infraestrutura necessária instalada no local, que apoiará direto ou indiretamente a realização do evento. A secretaria é o centro administrativo do evento, onde deverão ficar os recepcionistas, que, sob a orientação de um coordenador, terão como atribuições recepcionar os participantes convidados e autoridades, atender os participantes com informações necessárias e provisão de materiais, atender ao plenário e às salas de comissões e apoiá-los, preparar com antecedência os impressos e outros materiais necessários ao evento, supervisionar os serviços oferecidos aos participantes, convidados e autoridades, efetuar novas inscrições, entregar materiais aos participantes, prestar informação em geral, entregar certificados, hoje geralmente mais online, tá? Mas caso tenha presencial, elaborar controles das tarefas sob sua responsabilidade e providenciar materiais para os palestrantes, caso sejam os que são solicitados. O palestrante tal quer uma caixa de som, quer um microfone, quer um data show, o que ele quer? Quer conexão? Tem que estar tudo isso dizendo o que ele quer. Porque tem às vezes que o palestrante não faz nada, ninguém perguntou nada, que quero um som, quero isso e aquilo, não sai. Tem que estar bem preparado isso. Os serviços de recepção, tá? Então, para Matias, o serviço de recepção de um evento é considerado o cartão de visitas por ser o primeiro contato participante com o clima do evento. Gente, tem recepção de evento que é triste. Ruim. Recepção não é só entrega de material, é dar informação, etc. Eu já falei para vocês alguns exemplos. Quando se tem isso, é horrível, tá? Seja qual for, é imprescindível demonstrar alegria ao participante, dar a importância à sua presença e transmitir o desejo dos organizadores de que ele encontre no evento motivos de grande satisfação. O serviço de recepção pode ter postos de atendimento em aeroportos, hotéis e nos locais onde acontece a atividade do evento. Eu posso perguntar, vocês vão vir de ônibus ou de avião? E tem uma equipe lá para recepcionar. Não é precisa ser para os palestrantes, para os participantes. Por exemplo, o evento que eu fiz em 2015, veio muita gente fora do Brasil, umas 16, 17 pessoas. E a gente só trouxe um organizador com tudo pago. Gente, a pessoa que vinha lá da Dinamarca, a pessoa que vinha dos Estados Unidos, do Equador, da Argentina, etc., a gente perguntou qual é o horário que você chega. Tá? E a gente foi buscar 2 da manhã, mesmo que a gente não tinha obrigação, não, a gente vai pegar você e vai deixar no hotel. E deixamos no hotel. Como a gente tinha um carro, no outro dia a gente foi buscar essas pessoas, eram pouca, 15, né? Então dava para fazer isso. Tá? Então eles ficaram super felizes, eles ficaram acolhidos. A gente não tinha obrigação de buscá-los. A gente foi, fez todo o apoio, toda a ajuda, você entendeu? Essa é a diferença que às vezes um evento tem. É o que eu quero fazer agora em julho no Congresso Brasileiro. Ter uma equipe no aeroporto, de fazer todo, numa rodoviária, para dar todo o suporte para eles. Tá? Veja que não é nada do outro mundo, mas eu posso fazer isso. Né? Seja qual for o caso, é imprescindível demonstrar alegria ao participante dar, veja a importância dele, né, como ele falou aí, né, em hotéis, nos locais que acontecem, tudo. Sala VIP.
Matias escreve que é o local onde as autoridades, convidados especiais e palestrantes são recebidos pela comissão organizadora do evento. A sala de recepção deve apresentar as seguintes características: proximidade do local de evento, decoração agradável, tá? Temperatura amena, serviço de copa, café, água, refrigerante, biscoito, outra coisa, acesso ao telefone ou internet. Claro que não é igual a essa da foto, né? Mas quem sabe, né? As salas de comissões técnicas, né, que é outra coisa também, o mesmo autor orienta que, de acordo com o porte do evento, é necessária a montagem de sala para discussão, deliberação, votação e aprovação de determinados aspectos, ou para grupos de trabalhos conforme subtemas do evento. Gente, é uma coisa que deve ter, tá? Porque eu tenho uma recepção que é uma coisa e as equipes que eu vou ter que sentar para avaliar e etc. É cansativo, mas tem que ter feito isso. Geralmente, as comissões técnicas são constituídas de um presidente, um secretário e um relator. O local destinado para abrigar esse tipo de função deve oferecer condições adequadas, permitindo o fluxo do seu desenvolvimento sem perturbar o andamento do evento como um todo. Tá? Que vai ter situações que vocês vão ter que tomar decisões, e essas decisões têm que ser num local diferente. Tá? E a infraestrutura de apoio operacional refere-se a toda a parte operacional do evento, ou seja, instalação física do local, material de secretaria, equipamento de audiovisuais e apoio logístico. Auditoria, plenário, ou salão, ar-condicionado, cadeiras, mesa, vocês podem dar uma lida aí. Tudo isso aí tem que ser verificado, tá? Tudo. E aqui os materiais da secretaria, né? Deve ser feito um checklist, incluindo todo o material necessário da secretaria, como o abecedário para a divisão dos nomes dos participantes, né? Ou a divisão por ordem alfabética, tudo que você precisar. Eu não vou estar aqui lendo isso aqui, porque cada evento vai ter uma diferença. Que vai precisar e onde é que tem, tá? A outra coisa é os equipamentos audiovisuais. Então, os equipamentos audiovisuais que serão utilizados no evento são identificados como as necessidades dos palestrantes e do evento em geral. Os equipamentos mais solicitados são projetor multimídia, televisão, tela para projeção, aparelho de som, microfone, etc., mesa, amplificador, né, se tem CD, pendrive, microfone. O FretShop, gente, para quem não sabe, é aquele tripé de cavalete, né? Que vai precisar lousa, canetas e pincéis para lousa magnética, extensão de várias metragens, extensão, né, que é outra coisa que precisa, microcomputador, adaptador, tudo tem que ser verificado, tá? Os equipamentos em sala de apoio são imprescindíveis para o sucesso do evento. Sabendo como utilizá-los adequadamente fará grande diferença no resultado obtido. Eventos públicos sempre envolvem autoridades e personalidades, por isso é necessário prevenir-se com salas e locais apropriadas para recepcioná-lo, principalmente devido à preocupação com a segurança. Tá? Então, veja que é uma preocupação quando ele faz. Então, os serviços de apoio durante o evento são imprescindíveis para o andamento e atendimento dos participantes e convidados. E qual é a atividade aqui que está pedindo? Defina com seus colegas, ou individual, que equipamentos de apoio serão utilizados no evento que realizarão no polo de apoio presencial. Ou seja, vocês vão ter um evento, o que é que vão precisar? Né? O que a gente está trabalhando aqui, gente, quando a gente fala de cerimonial, o cerimonial é a organização do evento. Aí tem dois tipos de cerimonial, a organização geral e a organização só da mesa, por exemplo. Eu contrato alguém só para aquilo ali, eu contrato minha cerimônia só para aquilo ali. Então, ele não é da organização geral, ele é contratado para fazer aquilo somente, tá? Então, o cerimonial ele tem duas formas, organização geral e tem o que a gente está vendo aí, que é o apoio aqui, específico, né, para aquele determinado. Agora, por exemplo, o pessoal do cerimonial sabe muito bem disso. Não era papel deles estar transmitindo, era para ter uma equipe de transmissão e eles fazerem o papel do cerimonial e E às vezes tem que fazer os dois papéis. Né? É uma pena porque não tem equipe. Né? Quando você tem uma equipe, vai lá a equipe só para fazer isso. Tá? É uma equipe só para discutir isso. Quanto mais experiência tem as pessoas e vivência em vários, né? Como colocar a transmissão, etc., como fazer, isso ajuda. Entendeu, né? Isso faz com que a gente tenha uma equipe mais profissional. Porque qualquer problema, a experiência vai ver, olha, a transmissão está dando problema, então vamos pensar outra coisa aqui rápida. É assim que é feito. Mas quando não tem, entendeu? Por isso que no papel ajuda, mas tem gente com experiência que vai dizer, olha, vamos fazer isso aqui. Pensar, né? Como fazer isso. E isso por isso que o evento ele tem várias camadas. A gente vai chegar até os protocolos acadêmicos. Vocês veem que os protocolos acadêmicos são muito mais rígidos também. Mas eu tenho que entender tudo isso aí do evento. Por mais simples que eu faça aqui na UESC, no campus, etc., eu tenho que pensar até num evento da igreja.
ou de um tempo. Ele tem que ter cuidado do que vai ser feito. Quando eu organizo e distribuo as tarefas, as pessoas sabem o que vão fazer e executam, e caso tenha dúvida, o grupo da WhatsApp tirar dúvida rápido, a coisa vai sair tranquila. Não é gastar muito dinheiro, gente, é inteligência como fazer. Agora, gera problema quando eu tenho gente que acha que sabe muito e não tem experiência. Ou se acha que tem e ele começa a fazer os problemas errados. Ele não executou o que foi planejado. Então, uma coisa, ele tem que executar o que foi planejado. Execute. Pronto, é isso que eu quero que você faça. Né? Se é para buscar alguém 1h no aeroporto, chegue 12h30. E fique lá até ter noção se o cara chegou ou não. Tá? Eu já tive problemas que a gente foi buscar uma pessoa no aeroporto em Maceió, e a gente ficou 40 minutos lá, perguntou a alguém da empresa se tinha alguém que ficou na sala de embarque, e a pessoa, não tem ninguém. A gente ficou esperando, viu, que vocês vão embora. Na verdade, ela estava lá resolvendo a questão da mala. E a pessoa da empresa, como a gente não tinha um WhatsApp na época, né, como tem hoje, acabou gerando problemas. Com o WhatsApp resolveria. Hoje está muito mais fácil, né, do que outras vezes. Mas ela pagou, depois a gente pagou o táxi dela, tudo, não tivemos problema nenhum. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Lembrando que temos a próxima aula, que é a última aula desse ano, tá? No novo curso. A gente vai falar de apoio logístico no evento, infraestrutura de apoio e planejamento pós-evento, cerimonial e protocolo etiqueta, tá? E aí depois o nosso encontro só vai ser, aí vocês vão ter um prazo para entregar, aí a gente volta próxima semana e depois só dia 9. Gente, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo, professor. Isso é bom porque vocês estão vendo como é organizar um evento. A preocupação que deve ter. E muitas das vezes as pessoas vão organizar não tem noção de nada. Ele acha que vai lá e faz. Quando você pega alguém que tem experiência, gestos demais, é fácil, porque o cara vai te dizer, isso aqui segue, vamos embora. Aí, claro, você vai precisar botar no papel, não é problema. Ele segue. Com o tempo, você vai pegando experiência, vai vendo isso aí. Mas lembre-se, cada evento é um evento. É um evento em particular. Por mais da experiência que eu tenho em vários eventos, esse eu vou ter que ter um cuidado maior. Entendeu, né? Por mais da experiência que eu tenho. Eu vou cuidar de um brasileiro e eu vou ter que fazer agora com muito cuidado com a equipe. Professor, o senhor destacou um ponto muito importante sobre a questão de delegar responsabilidades, né? Que é essa importância que tem que ter. Às vezes a pessoa delega a responsabilidade e acha que a responsabilidade ficou sobre quem ele delegou. Na verdade, não. Você dividiu a responsabilidade, porque a responsabilidade é sua, então você precisa entender que quem vai fazer está fazendo por você, ou seja, está levando o seu nome. Né? Então, é por isso que essa questão do controle, né, ele precisa ser muito importante. Na ideia de controle, a gente aprende que você tem que... o controle ele é simultâneo, ele é concomitante. Você tem que estar ali, à medida que a pessoa está fazendo, você está observando o que ela fez, né, para não deixar chegar no final para querer saber o resultado, né? Então, o resultado ele tem que ser, né, tem que ser visto no mesmo momento que está acontecendo, né? Exatamente. Por isso que quando você vai organizar, por exemplo, eu te delego poderes, mas eu tenho que estar monitorando. Já foi feito isso? Aconteceu lá que hoje eu já tenho uma experiência assim, lembra do teatro que eu falei? Que tinha mesa, cadeira e só precisava só de uma, como se diz assim, de uma toalha, etc. O cara disse que não tinha, e tinha lá. Ele gerou um problema em cima da hora. Eu tive outro problema assim, a gente pediu lá na Federal certas salas. O cara entregou o memorando dizendo que estava liberado para aquele dia. Quando a gente foi na terça-feira, o evento começava a quinta. Quando foi na terça, o cara disse que não estava liberado, porque ele nem sabia qual era o evento. Ele assinou o documento. Então tem que verificar tudo isso, entendeu? E a gente teve que mudar de sala. Só que o cara que estava responsável, que ia mudar de sala e tudo, não informou os palestrantes, aos convidados, os participantes. Não informou, não botou um aviso. Né? Você entendeu? Isso gerou um problema. Aí a pessoa que estava na secretaria queria ajudar o cara. Disse, não saia daí, senão você vai arrumar outro problema para mim. Ele tem que se virar. Mas por quê? Porque ele era para ter sido feito. Né? Por isso que tem que olhar tudo, né? Testar tudo, deixar tudo pronto para que quando começar o evento não ter problema. Né? O que eu aconselho, gente, quando a gente vai fazer um evento? Geralmente os eventos começam pela manhã. Dependendo do lugar, o espaço, deixar pronto já. Tá? Agora, eu aconselho, às vezes, por exemplo, eu vou fazer o congresso, a minha ideia é começar à tarde, porque de manhã eu deixo tudo, o que tiver faltando na ornamentação, eu vou fazendo. Porque tem, às vezes, que o espaço não é liberado antes.
você colocar para 8 da manhã uma coisa só vai ser liberada no dia do evento, você vai ter problemas sérios. Coloca tarde, coloca, né? Porque vai precisar correr quanto tempo. É uma coisa crucial. O senhor falou do teste aí, eu me lembrei de um evento que eu participei e que né, esqueceu de conferir o hino nacional brasileiro. Você sabe que hoje tem áudios de hino nacional de todo jeito, né? Nossa, professor, pois na hora do evento, todo mundo já com a mesa, né, de honra, todo mundo apostos, o cerimonial convidando todo mundo para ficar em pé, para reverenciar o hino. Daqui a pouco sai um hino de samba. E um detalhe, hoje, por exemplo, hoje você pode pegar até uma interpretação de Libras, entendeu, né? Você não quer botar o hino nacional completo, você pode botar a parte, se tem um hino do Piauí, então você pode fazer hoje já. Agora tem que já montar, deixar tudo pronto. Aí tem gente que não olha, né? É complicado. No caso, ele tem que ouvir o hino. Ele tem que ouvir o hino todinho. Se é para ser completo, tem que ser completo. Se vai ser só a metade, tem que ser a metade. Para o sonoplasta não ter que ficar dando pausa. Então, tudo isso. É que a gente chama de DJ jockey também, né? O sonoplasta. Se ele não tiver, o cara souber, dança. Por isso que o cerimonial, como falei, então existe 2 tipos de cerimonial. Aquele da organização geral, que vai distribuir os, né? E aquele que a gente faz, um evento, que só vai para aquilo ali, né? Eu não vou fazer todo evento, eu vou fazer o cerimonial, a minha cerimônia ali, a mesa de abertura. Pronto, acabou. Não é mais comigo depois. Eu não tenho a responsabilidade do som, a equipe tem que ter. Agora, quem for participar, mesmo nesse momento que é convidado, tem que chamar atenção. Olha, isso aqui pode dar problema, isso aqui precisa estar, isso aqui já está tudo ok. Porque senão a responsabilidade vai ser daquele cara que foi lá só para aquele negócio, né? E não é a culpa dele, é de culpa do organizador. Agora, se está na tutela dele aquela abertura, aí você tem que correr atrás. O problema é que às vezes as pessoas não olham isso, é besteira, né? Cadê o som, cadê o microfone, cadê a mesa, precisa testar para ver se está tudo ok. Aí o cara deixa para cima da hora, quando chega lá você fica doido, a internet não funciona, você quer usar o vídeo, tem que ter muito cuidado com isso. Hoje está mais fácil, mas, gente, por mais da coisa simples, é como a Jéssica falou, um checklist. Eu não estou acostumado a ter que fazer um papel. Tá tudo ok aqui? Você já está com ele aí? Tá beleza? Né? Para na hora que quando começar, vai. Entendeu? E hoje você pode utilizar hoje, né, o WhatsApp com o microfone e já está com a equipe. Olha, fulano, já é hora de você colocar. Tem que estar atento. A equipe que eu trabalhei 5 anos, 6 anos com a equipe de eventos, desde casamento à colação de grau, eu era o mestre de cerimônia, eu não ficava com ponto. Mas alguém atrás de mim ficava com ponto. Próximo. A equipe tinha um ponto, olha, eu estou precisando de água, estou precisando que... Aí chamava, precisando de tal fato. Eles já corriam para fazer. Entendeu, né? Eu estudava, você tem uma ideia que me deram 7 páginas na colação de grau, né, do menino lá. Eu fui olhar as 7 páginas para ver se estava tudo ok, e é assim. Fui estudar, está tudo ok, o que está faltando, vamos embora e segue. Porque senão, gente, isso vai gerar um grande problema para quem vai executar. Por isso que o cerimonial é a parte da organização do evento. Agora, existe o cerimonial só para o momento. Esse cerimonial do momento, aí quem é organizador vai ter que dar as condições mínimas. Mas é preciso quem vai fazer isso conversar. Olha, nós precisamos disso, tem que estar pronto isso aqui. Entendeu, né? E pegar gente que entende. Aí você tem que perguntar, você entende o que é isso? Se não for, vou ter que explicar para você. Porque eu fiz um evento do CCH numa época aqui, e eu estava em Maceió, na época da pandemia, a gente ia ter um evento online, e eu vim de Maceió para cá, e eu cheguei 3 da tarde, para você ter ideia. Eu vim de ônibus, 3 da tarde, cheguei, né? E eu vim para o Oeste. E eu perguntei lá, tá tudo ok? A sala lá tem internet, o computador funciona. A pessoa que foi lá não sabe de nada. A pessoa que era do evento não podia estar por causa da idade e tudo. E a pessoa que foi lá disse que estava tudo ok. Quando eu chego lá, a internet não funcionava, cabo não funcionava, computador tudo desatualizado, e só tem um jeito, vamos para a coordenação lá de fora, coordenador, e vou fazer pelo que eu tenho aí. Meu computador não é hoje que está melhor, né, mas na época era ruim, e vou fazer o que ele está aí. E a gente conseguiu fazer. Mas não era a estrutura. Mas quem foi olhar dizendo que estava tudo ok, não entende de nada. Primeira coisa, você entende disso? Não. Então, não dá. Não bota alguém que não entende de informática, que não entende de computador, não entende de transmissão, porque ele não vai entender o que vai ser perdido. Né?
Um evento que uma vez a gente fez feito em Alagoas lá, na época da estadual, o cara que veio da Embaixada da Espanha perguntou, tem conexão de internet? Tem. Eu pergunto, tem conexão de internet? Tem. Só que o cara era para ter dito o que era. Gente, na época era 2 GB para a universidade toda. 2 GB. Vai dar o quê para a universidade, né? E deu problema. É a sorte dele que depois, quando ele veio, disse, não, mas você perguntou sem conexão. Eu digo, puta que pariu. Você tem que vai perguntar a alguém que conhece. Você vai dizer que tem, não sabe nem que é quem aguenta ou não. Né? Tá ok, gente? Então, próxima segunda, a gente continua uma parte aí, mas dê uma lida, relida, tire dúvidas. Né? É interessante que quando a gente for organizar eventos, aqui dentro da UEF ou fora, tem que começar a entender isso. Com experiência, vocês vão pegando rápido. Com o tempo, vocês vão... Claro que cada evento é um evento, por mais simples que seja, é o evento. Por mais da experiência, eu não posso achar que já sei de tudo e que vai. É o evento. Não posso estar achando que tudo vai sair da mesma forma. Aparecem problemas e você vai ter que pensar como vai resolver. Há grandes eventos. Agora, quanto mais eu vou aumentando minha maratona, eu vou conseguindo fazer grandes eventos e olhar tudo isso aí. E contratar equipe, etc. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana, tá? Valeu, professor. Bom dia, boa tarde, pessoal.